Donald Trump afirmou que pode chegar a um acordo comercial com a China. Olha só, o Laranjão com Xi Jinping se entendendo, hein? Em entrevista à Fox News, Trump disse que a conversa que teve com o telefone com o Xi Jinping antes de tomar posse foi amigável. Ufa! Os líderes das duas maiores economias do mundo discutiram questões como a rede social TikTok e o território de Taiwan. Desde que assumiu o cargo, Trump tem falado sobre aplicar uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas. Esse imposto seria uma medida punitiva, porque, segundo Trump, o fentanil está sendo enviado da China para os Estados Unidos. Olha só. Mas agora o republicano disse que pretende evitar imposições tarifárias ao país asiático, pelo menos por hora. Paulo Loyola. Você sabe que eu estava ouvindo o embaixador John Bolton, que foi o especial conselheiro de segurança do Donald Trump, foi demitido. Ficou lá 17 meses e desentendeu com Trump. E ele revelou um fato numa conversa de Donald Trump com o ex-chefe da CIA, Mike Pompeo, presenciada pelo Bolton. Ele pegou uma caneta e falou assim: Bolton, você está vendo essa pontinha aqui? Esse pontinho aqui é Taiwan. Você está vendo essa mesa? É a China. Vamos brigar com a China por causa de Taiwan? Pode ser que o Trump rosne bastante, mas tende a se entender com a China, diminuir a atividade belicista do Joe Biden. Eu pergunto a você, Paulo Loyola, os democratas, que são a esquerda americana, querem a guerra? E os republicanos, que são a direita, a paz? Bem, primeiro que eu não acho que nos Estados Unidos tem a esquerda, mas aí a gente pode discordar tranquilamente em relação a isso. Para mim, os democratas representam um pensamento, no máximo ao centro, de centro-direita, com raras exceções ali, como Bernie Sanders, como a América Ocasio-Cortez, que representam um lado mais à esquerda do partido. Mas, dito isso, eu vou utilizar a palavra verborragia pela terceira vez no programa hoje, peço desculpas aí pela repetição, porque é óbvio para qualquer pessoa que acompanhe o mínimo do cenário geopolítico mundial que não haveria este tipo de ação sobre a China. O que Trump precisa fazer é mostrar para a população americana, e aí volto mais uma vez numa estratégia de marketing político absolutamente clássica, que tem a China como inimigo, porque isso está inserido no imaginário americano de uma maneira muito forte. Então, o Trump, ao se mostrar publicamente contra a China, se coloca numa posição de um inimigo comum e que conecta ele emocionalmente com a população. Então, repito, mais um episódio falastrão do Trump. Por quê? Os Estados Unidos têm um nível de comércio, não só com a China, com o Canadá, com o México, com outros países que o Trump vem atacando aí, e tem também um problema inflacionário interno. Taxar a China, taxar o Canadá, taxar os produtos do México vão também aumentar o custo de vida americano, que já está muito alto. Então, Trump não vai fazer isso. Ele precisa dizer que vai fazer isso para que aqueles que se emocionam com esse assunto, que acreditam em qualquer coisa que seja dita sobre isso, possam acreditar nele e que possam se emocionar com ele e que isso faz com que eles gostem ainda mais do Trump, porque olha lá, o guerreiro americano lutando contra a China. Então, nada mais é do que um recurso narrativo que o presidente americano está se utilizando para mostrar que ele tem um inimigo em comum com a população americana, que é a China, que está, de fato, tomando um espaço muito grande na geopolítica mundial e diminuindo a importância geopolítica do país Estados Unidos. Ô, Davi Andrade, mas não tem aí também um componente econômico? O PIB da China, em 1980, era 300 bilhões de dólares. O PIB de Israel é 250 bilhões de dólares. Hoje a China tem um PIB próximo aí de 20 trilhões de dólares, ameaçando a liderança dos Estados Unidos. Em 2030 ela vai passar os Estados Unidos, porque ela tem crescido o triplo da economia americana. O Trump não está também tentando, e essa é uma preocupação geral,
conter um pouco a China? Olha a questão do TikTok. Sim. O TikTok, primeiro, fizeram aquele terror, vamos banir o TikTok, 170 milhões de americanos protestaram. Como você vê, então, essa disputa entre os Estados Unidos e a China? Todos os maiores especialistas dizem o maior adversário dos Estados Unidos não é a Rússia, é a China. O plano econômico, sem dúvida, né, Capê? Sem dúvida alguma. E a China tem assumido esse protagonismo. Eu concordo com o Paulo, há esse aspecto, né, do Trump falastrão, mas eu acredito aqui numa retórica política. Ele puxa a corda, estica a corda para depois encolher. Ele fala o que poderia fazer no limiar de uma decisão política e econômica para depois recuar e negociar. É o papel dele, ele faz isso muito bem. É um grande empresário, né? É um grande político. Então ele estica a corda, ele fala que vai tarifar daqui, ele fala que vai bloquear de lá, para gerar um ambiente de negociação que é o que aproxima efetivamente os interesses dos Estados Unidos, né? No limite, os interesses dos Estados Unidos em relação ao conflito econômico com a China. Eu penso que é assim, eu penso que ele vai agir em todas as frentes dessa maneira, esticando o discurso, esticando a fala, para depois transacionar, para depois fazer um acordo, eu acho que ele vai acabar fazendo na maioria dessas frentes que ele abriu, sabe, Capete? Devemos lembrar, né, que essa disputa dos Estados Unidos com a China no plano econômico também representa uma disputa de um Ocidente livre contra uma ditadura, né? A China é uma ditadura. E os Estados Unidos é uma democracia. Então, nós estamos falando aqui de uma guerra, de uma luta, de uma disputa, para além do campo econômico, né? Efetivamente, de dois modelos, né? E que a gente sabe que, efetivamente, nós temos que caminhar para um lado, né? João da democracia. Muito bem. João Belucci. Você vê, Capês, que a própria China, como você mencionou, que era paupérrima, que cresceu justamente com o dinheiro dos Estados Unidos. E hoje, curiosamente, os bancos e instituições chinesas detêm grande parte dos títulos da dívida pública americana emitidos pelo governo. Então, é uma situação até que, de alguma forma, se inverteu em termos econômicos. A China, como a gente observa, ela tem um mercado, né, consumidor muito grande, mas como o Davi colocou, trata-se de uma ditadura. Portanto, todos os números com origem na China devem sofrer algum grau de desconfiança, já que são fornecidos pelo próprio aparato chinês, que interfere inclusive nas empresas, decide quais crescerão, quais prosperarão, interfere diretamente. Os próprios empresários não têm a liberdade de criticar o governo chinês. Então, o próprio Xi Jinping, o Vladimir Putin, eles passaram já por vários presidentes americanos e cada hora eles têm que lidar conforme os interesses de momento. Hoje o do Trump é diferente do que era o do Biden e o mesmo ator político, o presidente da China, o eleito lá pelo Partido Comunista Chinês, né, numa eleição indireta, deve lidar com o Xi Jinping. Eu acredito que tem muita parte de bravata do Trump, especialmente nessa questão de tarifar a China, até porque os Estados Unidos não detêm todos esses produtos feitos na China, né? Então ele não detém a produção disso, deixou a China passar na frente nessa questão. A China não tem legislação trabalhista, é naturalmente mais barato produzir na China. O que ele quer é equiparar essa questão de importação e exportação. Naturalmente, todos os países isentam as exportações para que os seus produtos cheguem para o mundo todo e importam e taxam as importações, é o natural que todos os países façam. Uma coisa é o seu discurso político, outra coisa é quando você chega na máquina pública e tem que fazer a gestão, é sempre diferente. O papel hoje dos Estados Unidos de grande síndico do mundo, ele está bastante em xeque, tanto com a Rússia mais forte, quanto com a China, que não era o cenário década de 80, década de 90, especialmente com os Estados Unidos muito mais forte. Hoje ele tem concorrentes à altura que, se juntarem, trazem grande perigo para os Estados Unidos e o seu domínio até cultural que ele opera no mundo. Agora, Maria de Carli, o Trump pega uma herança maldita do Joe Biden. Pega um país repleto de imigrantes ilegais, uma Rússia aliada militar de morte com a China e com a Coreia do Norte, um Oriente Médio que se transformou num verdadeiro vulcão e os BRICS cada vez mais fortes ameaçando a economia americana. Se ele não gritar também, vai fazer o quê? Dormir que nem o Biden? Não, eu acho que, assim, veja, eu acho que todos os meus colegas de mesa, eles estão muito otimistas aqui. Eu não duvido que esse primeiro aceno do Trump seja apenas uma tentativa de negociação aí com a China, vendo até onde ele pode esticar, até onde ele não pode, para daqui a pouco ele, de fato, declarar uma posição mais dura com a relação cambial, com a relação das importações,
porque o Trump ele não mudou as suas convicções. E para ele, a China permanece a principal ameaça da hegemonia norte-americana, principalmente no quesito da economia. E o que é interessante, até estava lendo esses dias, a pauta da China ela é tão forte atualmente nos Estados Unidos que ela une republicanos e democratas. Ou seja, não me parece que a longo prazo o Trump vai adotar uma postura muito, muito amigável com a China, não. Ele não vai mudar suas convicções. Mas quem gostou dessa atual atitude do Trump, né, de alívio, de mais moderação, foi o mercado. Como bem dito aqui anteriormente, o dólar, frente ao real, caiu um pouco, a moeda deu uma folga aí nos mercados internacionais justamente porque, ok, não vai ser uma taxação tão grande, não vai ser tão radical como visto, então essa medida mais moderada trouxe um certo alívio para o mercado internacional e para o nosso real aqui, frente ao dólar. Mas eu não acredito que isso vá durar por muito tempo. Então, é isso. O Trump vai ter que continuar... Eu acho que ele vai continuar muito consistente com o seu discurso de campanha. Mas ele não parou por aí não, viu, DeCarli? Ainda durante a entrevista ao canal Fox News, Donald Trump disse que pretende retomar o contato com o gordinho, o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Trump disse que gosta do norte-coreano e que ele é um cara inteligente. A Coreia do Norte testa mísseis e regularmente divulga os seus testes nucleares como uma demonstração de poder. A Coreia do Norte justifica o seu programa de armas nucleares para combater as ameaças dos Estados Unidos e seus aliados, como a vizinha Coreia do Sul. A primeira vez que Trump e Kim Jong-un se encontraram foi numa cúpula de Singapura em 2018. Vou pedir licença para começar aqui com o Davi Andrade. Ô Davi, uma coisa é certa, Kim Jong-un não é flor que se cheire. Sim. Ele me mandou executar a namorada dele porque participou de uma dança em que a saia estava cortada ao lado, ele achou que era um show de pornografia. E mandou executar a moça, né? Agora, o Trump, ele pensa em questão de geopolítica. Com o Biden, ali a fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul está à beira de retomar a guerra da Coreia de 50. Sim. Então, o Trump está sendo estratégico e tendo bom senso nessas colocações? Ou você acha, como diz o Paulo Loyola, que vai ter a palavra em seguida, é verborragia de um falastrão? De forma nenhuma. Eu penso que ele está sendo estratégico sim, porque essa questão do conflito das Coreias ficou quase na marca do pênalti na gestão de Biden, né? Ele está sendo estratégico, ele se aproximou para evitar um conflito na sua administração anterior, né? Ele sabe, falastrão aí é o baixinho, né? O baixinho é falastrão com força, né? Esse é falastrão mesmo. Mas ele age, como o João disse, como síndico do mundo. Ele tem que olhar para aquilo ali. E tem que ser estratégico para aquilo ali, né? Ele tem que funcionar como síndico, como delegado do mundo. Então ele tem que intervir ali de alguma forma, se aproximar, não diplomaticamente desse falastrão baixinho, mas estrategicamente como líder da maior nação do mundo. Assim que penso, é assim que eu acho que ele vai agir. Eu quero agora ouvir Paulo Loyola. O que você achou desse encontro possível, esse novo encontro entre a direita americana e a esquerda da Coreia do Norte? Na verdade, o Trump faz um conjunto de gestos ali para aquela região que não é de hoje, né? A gente poderia dar outro exemplo ali da mesma região, que é a própria Rússia. Trump fala de uma maneira muito mais tranquila em relação ao regime russo do que a gente já viu de vários outros presidentes antes dele. Inclusive, usa-se até dessa mesma narrativa para capitalizar mais ainda ali sobre a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Lembrando que teve um episódio recente de aproximação da Coreia do Norte com a Rússia, que levou, inclusive, soldados da Coreia do Norte à guerra da Ucrânia, então a atuar ao lado da Rússia naquela região. E que, sim, está se formando um bloco que inclui Rússia, que inclui China e que também vem sendo beneficiada aí a Coreia do Norte, porque tem proximidade com esses dois regimes, e que Trump está tentando não deixar esse campo tão solto para o regime chinês e atuar de alguma forma ali, mostrando que também tem algum nível de influência sobre a região.
Muito bem. João Belucci, olha que interessante aquela imagem, né? O Trump, essa imagem é de 18, né? O Trump comentando. Olha que encontro bonito do capitalismo com o comunismo. Que interessante. Parece... Eu queria que você comentasse esse entendimento de um regime comunista que as pessoas estão passando fome e da maior economia do mundo. Pois é, Capês, a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, se não for o mais fechado, e ela é uma ditadura com uma característica peculiar, porque usualmente as ditaduras centram-se na figura do ditador e, na sequência, acabam caindo quando ele morre. Tem uma disputa ali por poder e ele conseguiu levar esse caráter de hereditariedade, né? Foram sendo todos da mesma família. Ele já está na terceira geração, se não me engano, de ditadores da Coreia do Norte, que surgiu a Coreia do Norte, né, justamente nessa disputa entre Rússia e Estados Unidos, a antiga União Soviética. Que você, como um dos players do mundo, você tem que conversar com todos e faz parte, né? Não tem jeito. Não se sabe até hoje a questão com clareza de armas nucleares da Coreia do Norte, porque como é uma ditadura, tudo que sai de lá é questionável. Mas que ele faz testes com frequência ali junto à Coreia do Sul, é um fato, ele faz isso. Agora, eu acho que vai ser uma relação muito pragmática do Trump. Ele normalmente dá esse recado, né, nessa questão de negociador dele, fala uma coisa em tese absurda para depois, como o Davi colocou, conseguir o termo mais apropriado. Ele mesmo declara isso no seu livro. O que eu lamento é que nessa questão, por exemplo, das armas nucleares, né, da energia nuclear, o Brasil chegou a estar perto, né, e acabou perdendo o bonde da história, vamos colocar assim, da questão nuclear. E hoje não possui armas nucleares, não senta na mesa dos grandes para falar sobre o seu poderio militar, que vem decaindo, infelizmente, um país com tantas fronteiras abertas e hoje aproximado cada vez mais do BRICS, né, da Rússia, especialmente da China, e os Estados Unidos fazendo essa oposição. Uma hora o Brasil vai ter que decidir de fato de qual lado está. Ô, Maria de Carlos, você viu que é interessante a imagem? O Trump esperando a autorização do gordinho para entrar na fronteira. Ele demora para perceber. Por favor, vamos entrar. Eu queria te ouvir também. Eu acho que o Trump, ele tem... a gente sabe que ele foi eleito, né, com o slogan América Grande de Novo, América em primeiro lugar. Então, eu acho que ele vai ser bastante estratégico nesse sentido de avaliar bem as alianças que ele vai fazer. E, nesse caso, as suas simpatias pessoais se sobressaem às questões ideológicas, né? A gente sabe que a Coreia do Norte é um país, uma ditadura comunista, e o Trump tem certa afinidade com o líder Kim Jong-un e com outros demais líderes autoritários ao redor do mundo. Não vamos negar aqui, todos nós sabemos, que o Trump, por exemplo, tem uma boa relação com Vladimir Putin, e a gente sabe que ele está sendo uma peça principal nas negociações para encerrar a guerra da Ucrânia. Então, esses relacionamentos que ele construiu no seu primeiro mandato provavelmente vão se manter nesse segundo mandato e pode ser, sendo bastante heterodoxa aqui, que seja para o melhor. Espero que venha para o melhor, que venham boas parcerias econômicas para os Estados Unidos e para o mundo, porque quando a gente tem mais cooperação econômica entre países, mais dinheiro flui, as economias crescem e quem defende protecionismo não entende nada de economia. Estou entre aqueles que têm esperança de que Trump fará um grande e transformador governo dos Estados Unidos.